Nos últimos dias, o mundo tem sido testemunha do avanço devastador do furacão Milton, uma tempestade avassaladora que ameaça a vida de milhões de pessoas, especialmente na Flórida, nos Estados Unidos. Com ventos que superam os 250 km por hora, Milton não apenas destrói tudo o que encontra em seu caminho, mas também desperta questões profundas em muitos corações e mentes. Será que esse evento catastrófico, como tantos outros desastres naturais recentes, pode ter um significado maior? Será que eventos como o furacão Milton podem ser interpretados como sinais de advertência profetizados há milhares de anos no livro de Apocalipse? Essa reflexão nos convida a olhar mais de perto para o que a Bíblia nos diz sobre o fim dos tempos e os sinais que nos alertam sobre isso. A Bíblia nos avisa que desastres naturais, incluindo tempestades e terremotos, aumentariam em frequência e intensidade nos tempos que precederiam a volta de Cristo. Em suas últimas conversas com os discípulos, Jesus foi claro ao alertá-los sobre os sinais que antecederiam o seu retorno. Ele mencionou que haveria fome, pestes e terremotos em diversos lugares, e que essas seriam apenas o início de uma série de dores que precederiam o fim. E não é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. O furacão Milton, assim como o Ian em 2022 e o Lee em 2023, parece se alinhar com essas profecias. Desastres naturais que se intensificam cada vez mais, causando destruição em larga escala e afetando a vida de milhões de pessoas. Para aqueles que observam atentamente as profecias bíblicas, esses eventos não são apenas catástrofes isoladas. Eles podem ser vistos como parte de um processo maior que indica que estamos vivendo o princípio das dores, como Jesus mencionou. A destruição causada pelo furacão Milton nos lembra de como nossa existência pode ser vulnerável e de como, apesar de toda a nossa tecnologia e avanços científicos, ainda estamos à mercê das forças naturais que Deus criou. Mas será que tudo isso é apenas coincidência ou estamos verdadeiramente nos aproximando de um tempo profético que foi descrito na Bíblia há milhares de anos? Os estudiosos frequentemente interpretam o bramido do mar e das ondas mencionado por Jesus em Lucas como uma referência a desastres naturais relacionados à água, como furacões e tsunamis. O furacão Milton, com seus ventos devastadores e tempestades marítimas, parece cumprir exatamente essa descrição. Além disso, eventos como esse provocam perplexidade e angústia nas nações. O medo que surge de ver cidades sendo evacuadas, parques temáticos fechando e milhares de pessoas buscando abrigo, reflete a sensação de impotência e fragilidade humana diante de uma força tão destruidora. É exatamente esse tipo de angústia que Jesus mencionou que se espalharia pelo mundo nos tempos finais. O livro de Apocalipse, talvez o mais detalhado de todos quando se trata de descrever os desastres que ocorreriam nos últimos dias, nos apresenta uma visão de destruição que parece muito similar ao que estamos testemunhando hoje. No livro, são mencionadas as 7 trombetas, cada uma trazendo um tipo específico de calamidade sobre o mundo. As primeiras trombetas falam de desastres naturais que afetam a terra, os mares, os rios e até mesmo o sol. Embora o furacão Milton não seja descrito diretamente, o impacto que ele tem sobre a vida humana, sobre as cidades e a natureza ao seu redor pode ser visto como um eco das descrições apocalípticas. A destruição que vemos hoje, com furacões cada vez mais poderosos e frequentes, pode ser uma preparação para eventos ainda maiores. As profecias do Apocalipse mostram que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, desastres de escala global e incomparável se intensificarão. Estamos preparados para isso? Será que conseguimos ver esses sinais como uma advertência clara de que o tempo está se esgotando e que devemos estar espiritualmente prontos para o que está por vir? Além das trombetas, o livro de Apocalipse também nos fala sobre os 4 cavaleiros, que trazem consigo guerra, fome, peste e morte. Embora o furacão Milton seja um desastre natural, ele carrega muitos dos efeitos descritos pelos cavaleiros. A destruição da infraestrutura, a perda de colheitas e o deslocamento de milhões de pessoas podem levar à fome e às doenças. Os ventos e as inundações causam morte e desolação, um cenário que se alinha perfeitamente com as advertências proféticas. Esses eventos não são apenas desastres aleatórios.
Eles fazem parte de um julgamento divino sobre a humanidade, como vemos descrito em várias passagens do Apocalipse. A Bíblia nos lembra que, no fim, haverá um tempo de tribulação, onde aqueles que não estiverem preparados espiritualmente sofrerão as consequências do julgamento de Deus. O furacão Milton, como outros desastres naturais, pode ser visto como um lembrete de que Deus, em sua soberania, usa a natureza para trazer juízo e alertar as nações sobre o que está por vir. Porém, desastres naturais como o furacão Milton também podem servir como um chamado ao arrependimento. Jesus nos advertiu sobre a necessidade de estar vigilantes e prontos, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele voltará. Esses eventos são um lembrete claro de que o tempo está se esgotando e que precisamos estar preparados para o encontro com Deus. É um chamado para reavaliarmos nossas vidas, nossas escolhas e nossos relacionamentos, buscando viver de acordo com a vontade divina. Além disso, a própria criação parece estar gemendo em antecipação ao que está por vir. A Bíblia nos diz que toda a criação, desde o início do tempo, tem sofrido as consequências do pecado e anseia pela redenção final. O furacão Milton, com toda a sua força destruidora, pode ser visto como um reflexo desse gemido da criação. A terra, os mares e os ventos estão se movendo em resposta à condição decaída do mundo em que vivemos. E, assim como o furacão agita as águas e os céus, o mundo natural reflete a necessidade de uma restauração final, que só virá com a volta de Cristo. Ao olharmos para os desastres que assolam o mundo hoje, devemos também nos lembrar de que eles são uma oportunidade para as pessoas voltarem seus corações a Deus. Jesus nos ensinou que a vida na terra é temporária e frágil, como um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Quando vemos a destruição que o furacão Milton causa, casas arrasadas, cidades inundadas, vidas interrompidas, somos lembrados de nossa própria mortalidade. É um convite para nos voltarmos para Deus, buscando uma vida que reflita os seus propósitos e sua vontade. Assim como Jó no Antigo Testamento aprendeu, Deus tem controle sobre todos os fenômenos naturais. Ele controla as tempestades, os ventos e as ondas, e nada acontece fora do seu conhecimento e permissão. Quando vemos eventos como o furacão Milton, podemos confiar que, mesmo em meio ao caos e à destruição, Deus está no controle. Ele usa esses eventos para cumprir seus propósitos, tanto em um nível global quanto pessoal. Não devemos temer, mas sim confiar em sua soberania. O furacão Milton, com toda a sua destruição, nos lembra de nossa vulnerabilidade, mas também de que Deus permanece como nosso refúgio em tempos de tribulação. Ele nos protege e nos sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Por isso, em momentos como esses, somos chamados a reafirmar nossa confiança no poder e na provisão divina. Afinal, mesmo nas maiores tempestades da vida, Deus está presente, oferecendo esperança e paz para aqueles que confiam nele. Enquanto o furacão Milton continua a devastar comunidades, trazendo desespero e destruição, ele também nos chama a uma reflexão espiritual mais profunda. Ao observarmos os eventos que se desenrolam ao nosso redor, a intensidade dos desastres naturais e a fragilidade de nossas vidas, somos convidados a considerar a relevância dos ensinamentos de Jesus Cristo para os dias atuais. Os desastres como o furacão Milton servem para nos lembrar de nossa total dependência de Deus e da impermanência da vida. A Bíblia é clara ao nos mostrar que a criação, que hoje geme e sofre, um dia será restaurada. Esses eventos podem parecer assustadores e inexplicáveis, mas Jesus nos ensina que, mesmo em meio à destruição e à perda, há uma esperança maior. Cristo disse que ele veio para que tenhamos vida em abundância, uma promessa que vai além das dificuldades presentes. Ele nos lembra que devemos estar vigilantes e espiritualmente preparados para os tempos finais. Jesus nos advertiu a viver em retidão, fé e amor. Ele ensinou sobre a importância de cuidar uns dos outros, oferecendo esperança e consolo em tempos de crise. Quando ele disse, "Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância", isso não se referia apenas à vida física, mas à vida espiritual que ele nos oferece através de sua graça e redenção.
Em meio ao caos que o furacão Milton simboliza, somos chamados a confiar em Deus e encontrar refúgio em suas promessas eternas. Esses momentos também são oportunidades para refletirmos sobre como estamos vivendo e como estamos respondendo aos sinais ao nosso redor. A oração, a fé e a confiança em Jesus devem ser nossa âncora, como ele próprio demonstrou em diversas situações, acalmando tempestades e curando os corações aflitos. Ele nos mostrou que, com fé, podemos enfrentar qualquer tribulação com esperança e força. Ao enfrentarmos as tempestades da vida, sejam elas literais como o furacão Milton ou espirituais como as lutas diárias que todos enfrentamos, Jesus nos convida a buscar refúgio nele. Sua promessa é de paz, mesmo em meio às maiores dificuldades. Ao nos unirmos em oração e nos colocarmos diante de Deus, podemos encontrar consolo e a certeza de que Ele está no controle, operando para o bem de todos que o amam. Se você acredita em Deus e sente que a mensagem dele está viva em seu coração, digite Amém nos comentários e compartilhe sua fé. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais reflexões sobre a Bíblia e o que ela nos ensina para os dias atuais. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança, fé e amor que Jesus nos deixou.